Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai aprender a calcular um telhado e a gente vai fazer o desenho desse telhado na planta que a gente está projetando aqui em sala de aula. Bom, vamos lá. O telhado, a gente tem alguns elementos, né, que a gente precisa entender desse telhado, tá? A primeira coisa, a gente tem algumas tipologias de telhado que são interessantes de vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, a gente tem telhados com uma água, tá? Telhados com duas águas, telhados com quatro águas. O que significa essa questão, né, desse nome da água, tá? São as inclinações e as direções que o telhado tem e que a gente vai dizer, né, qual é a posição, qual é a direção, qual é o tamanho desses elementos, tá? Bom, alguns elementos que o telhado possui são os mais importantes, tá? São a cumieira, que acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo, né? O beiral do telhado, que é essa parte aqui externa, que normalmente é o que fica projetado assim um pouquinho para fora da área construída, né, da alvenaria, tá? Aqui dá para ver, ó, essa parte do beiral, tá? A gente tem o espigão, que é esse elemento aqui que fica na diagonal, né, para fazer o acabamento entre um lado do telhado e outro, tá? E esse água furtada, que também é um outro elemento de conexão, né, entre essa água do telhado e essa daqui. E esse daqui é um local em que realmente acumula bastante água no momento de uma chuva e é onde vai escorrer para chegar até a calha que ficaria aqui no perímetro, né, do nosso telhado, tá? E com relação à estrutura do telhado, os principais elementos são a tesoura, tá? Que é esse triângulo aqui, ó, que faz a estrutura, né, do nosso telhado, tá? Os caibros, as ripas e as terças, tá? Que são os elementos que vão fazer essa estrutura, né? Essa estrutura aqui um pouquinho maior, essa outra aqui menor e essa outra menorzinha, que vão sustentar aqui as telhas, tá? Bom, os telhados a gente pode ter alguns tipos de calha, tá? Esses tipos de calha, a gente pode ter um telhado que ele vai ter um beiral, como tá aqui, ó, projetado para fora. Então a gente vai ter essa calha, né, projetada aqui para fora com um recolhimento de água, tá? Ou então a gente pode ter um telhado que ele vai ficar por dentro aqui de uma platibanda, que a gente chama, tá? E essa platibanda, ela vai proteger e vai deixar com que o telhado fique um pouco mais discreto, vamos dizer assim, tá? Porque ela vai, olhando de fora, né, uma pessoa lá embaixo, quando olhar, ela vai ter uma parte aqui que vai estar protegendo, então muitas vezes a gente nem enxerga o telhado direito, sabe? Bom, e aí a gente chega na parte então aqui do cálculo para esse telhado, tá? Para a gente calcular um telhado, a gente tem essa fórmula aqui, tá? E como é que funciona essa fórmula? Essa fórmula a gente tem a inclinação do telhado, tá? É, vai ser, aqui tá faltando um igual, vamos ver por essa daqui, né? O I vai ser igual a um H, tá? Vezes 100 dividido pela base, tá? Aqui a base tá com a letrinha B e aqui a base tá com a letra A, né? Mas o que importa é que seja essa medida aqui que a gente vai pegar, ó, essa medida aqui do triângulo, tá? Então a gente tem o H, que é a altura, tá? A altura da cumieira, e o B, né, ou A, enfim, qualquer letra que seja, é essa base daqui, tá bom? Bom, e aí eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de um cálculo, tá? Então, por exemplo, se a gente, como é que a gente, primeira coisa, como é que a gente vai definir essa inclinação do telhado, tá? O telhado, a gente vai calcular essa inclinação a partir da tipologia de telha que a gente escolher para o nosso projeto. Eu vou pular aqui só uns slides, depois eu volto ali para vocês verem que é o seguinte, ó. A gente tem aqui alguns tipos de telha, né, que existem no mercado. E como é que você vai saber qual é a inclinação ideal para cada tipo de telha? Você vai ter que olhar no manual do fabricante, né, e ver exatamente o que o fabricante indica de inclinação mínima e máxima para aquele tipo de telha. Tá? Então, por exemplo, o site da Tébula, né? A Tébula é um fabricante muito conhecido de telhas, né, de concreto que a gente usa muito hoje em dia. Se você entrar no site então da Tébula, dependendo do modelo da telha que você escolher, vai ter lá a inclinação máxima e mínima, tá? Então aqui ele tem, ó, por exemplo, nessa tabelinha que eu botei, uma inclinação mínima. Então uma telha de concreto, ele está dizendo que tem que ter uma inclinação mínima de 30%.
O mínimo é porque ela ficaria mais assim, né? Vamos dizer, mais baixinha, quase zero, vamos dizer, tá? Então ficaria ou muito inclinada ou pouco inclinada. O pouco inclinada, ela é ruim, né? Porque quando chove vai acumular água, vai fazer um peso e o telhado pode, né, sofrer algum dano, tá? Então, por isso os fabricantes indicam uma inclinação mínima. E a inclinação máxima é porque se for muito inclinado, dependendo do modelo da telha, a telha pode escorregar, né? Pode ser que ela não consiga fixar uma estrutura dela uma com a outra, tá? Então, quem vai dizer essa inclinação mínima e máxima é o fabricante que você escolher para esse modelo. Mas então, partindo do princípio, vamos dizer que a gente adote uma inclinação de 30% para um telhado, a gente pode chegar ao cálculo e ver quanto que vai ser a altura dessa cumieira, tá? Então, por exemplo, 30 vai ser igual a H vezes 100 dividido, eu botei aqui 3, que eu considerei como se fosse uma base, como se fosse um telhado com uma largura total de 6 metros. A metade dele seria 3, tá? E aí a gente teria, então, ó, esse 3 vem aqui para o outro lado, então 30 vezes 3 vai ser igual a H sobre 100, vezes 100, né? E depois o 100 a gente joga aqui para baixo e divide, né? Então vai ser, o H vai ser igual a 30 vezes 3 dividido por 100, que vai dar 0,9. Por que que eu coloquei aqui em metro? Porque essa medida 3 aqui em cima tá em metro, tá? Então aqui a altura, né, que a cumieira desse telhado ficaria seria a 90 centímetros do chão, 0,9 metros, tá? Agora fazendo um cálculo contrário, se a gente não tem a inclinação, eu tenho a altura que essa cumieira tá e eu tenho a base, né? Como é que eu vou chegar a esse valor da inclinação, tá? Então, o I vai ser igual a 0,9 vezes 100 dividido por 3, que vai dar 30. E aí, esse 30, então, seria a inclinação do meu telhado, tá? Aqui, ó, tem alguns exemplos também que são legais a gente pensar, né? Por exemplo, inclinação de 30%. A cada 100 metros que você anda, você sobe 30 centímetros, tá? Inclinação de 10%. A cada 100 centímetros que você anda, né? Aqui eu falei metro, né? Centímetro, tá? Você sobe 10 centímetros, tá? Então, é legal para vocês irem tendo essa proporção, né? Aqui mais uma outra tabelinha, para vocês irem pensando e mais ou menos quanto que vocês vão ter ali de altura. Então, por exemplo, eu estou fazendo um telhado que ele tem 40% de inclinação e eu tenho ali um comprimento dessa base de 8 metros, que nem tá aqui. Então eu consigo chegar a uma altura mais ou menos ali de 3,20 da cumieira, tá? Então, são algumas formas aí da gente calcular esse nosso telhado. Aqui é só um desenho mostrando, né, o que a gente vai fazer agora. Que a gente vai primeiro traçar um perímetro, tá, dessa casa. Depois desse perímetro, a gente vai fazer um offset lá no CAD, né, projetando esse beiral aqui, tá? E a partir desse limite aqui do beiral, a gente vai começar a definir essas inclinações aqui, tá? Que são sempre com linhas a 45 graus, certo? Então, vamos lá para o AutoCAD. Bom, aqui, tô aqui com a minha tela aqui aberta, tá? E o que que a gente vai começar a fazer? Bom, vocês nesse momento aqui, vocês já estão com essa parte toda aqui da casa, né? Pelo menos as plantas, vou mostrar aqui no meu, tá? As plantas, ó, de layout, as plantas de elétrica. A gente já fez essa parte da base aqui do corte, né? A gente não fez ainda o telhado lá no corte, tá? E a fachada, eu coloquei, atualizei as medidas para vocês naquele JPEG que eu forneci para vocês desenharem em casa essa fachada, que é bem tranquilo, vocês conseguem fazer isso em casa. E agora a gente vai fazer, então, essa planta aqui de telhado, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou traçar um limite, tá? Com uma polilinha. Eu vou usar PL, Enter, tá? E vou traçar um perímetro, aqui no perímetro da minha casa, tá certo? Nos limites externos aqui, ó. Então, PL, Enter, e aí eu tô clicando em todos esses limites aqui. O PL é a polilinha, tá? Bom, eu vou agora selecionar essa parte aqui do muro. E eu vou selecionar só essa polilinha, tá? E eu vou copiar. Copy, CO, Enter. E eu vou trazer ela aqui para baixo.
tá? Só para eu desenhar a minha planta de telhado aqui. Acabou que veio junto, ó, com esses hatches aqui da alvenaria. Eu vou deletar isso, porque eu não preciso disso agora, tá? E aí eu tô então com essa linha aqui. Essa minha linha, ela tá no layer 0. Eu vou colocar ela no layer de projeção, tá? Porque vai ser o limite aqui da minha alvenaria para essa casa. E aí agora eu vou fazer um beiral de 60 centímetros projetado para fora. Então, ó, Enter, ponto 6, Enter. E aí eu vou jogar aqui para fora para dizer que é o meu beiral. Só que essa linha aqui do beiral, eu vou fazer ela com o layer Vista 02, tá? O layer Vista 02 é um layer que fica amarelo, tá certo? Ele vai ficar com uma espessura aí um pouquinho mais grossa. Eu vou deixar só esse amarelo aqui um pouco mais escuro para vocês visualizarem melhor aqui no meu fundo, tá? Só para vocês enxergarem isso aqui um pouco melhor, mas não é para vocês mudarem isso não, tá? Bom, e agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui do lado, a gente tem a ferramenta do Orto aqui embaixo, tá? E aqui do lado a gente tem a ferramenta do Polar. Eu não sei se vocês já usaram essa ferramenta, tá? Mas essa ferramenta, a gente precisa primeiro clicar nela para ela ligar, tá? E depois a gente vai clicar nessa setinha aqui, que sobe essas informações. E eu vou deixar habilitado, clicado, essa opção aqui, 45, 90, 135 e 180. O que isso significa? Que quando eu for criar uma linha aqui dentro, o meu, aqui ó, L-Enter, o meu mouse, ele vai travar em múltiplos de 45 graus, ó. Ele dá uma travada, tá vendo? Ele fica com essa linha verde aqui, tá vendo? Ó, chegou perto, deu uma travada, ó. Chegou perto, travou. Desculpa. Bom, então, ó, com essa questão aqui, ele travando, né, a cada 45 graus, tá? Eu vou fazer as minhas linhas que dividem, né, essas águas do meu telhado, tá? Eu tenho um telhado aqui que eu tenho 4 águas para um lado, né, para o outro, para lá e aqui para baixo, e eu ainda tenho esse detalhezinho, tá? Então, ó, primeira coisa, com o layer Vista 02, eu vou criar L-Enter, eu vou criar então aqui, ó, uma linha aleatória, tá? Medida aleatória, depois a gente vai fazer o fillet ali. Outra aqui, outra aqui e outra aqui. E aí vou fazer aqui embaixo logo. Aqui, eu tô só fazendo linhas e essas linhas estão todas então a 45 graus, tá? Essa aqui ficou errada. Pronto. Agora, eu vou digitar F-Enter para dar o fillet e vou clicar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Criei o meu telhado, tá? Agora, o que eu preciso fazer só é uma linha aqui em cima para fazer a cumieira e essa outra cumieira aqui, tá? Então, eu fiz uma linha aqui na vertical e uma linha aqui na horizontal, certo? Bom, para finalizar aqui, primeiro, eu vou colocar essas linhas que estavam como alvo e corte do muro, eu vou colocar como alvo e vista, porque o muro ele não tá mais sendo cortado, né? Ele tá em vista, tá? E aí, o que falta agora eu fazer são essas representações aqui, ó. Desse triângulozinho com o número aqui da inclinação. Eu vou copiar isso para lá, só para eu dizer para vocês as medidas. E fazer esses hatches aqui, ó, inclinando, né? Mostrando a inclinação, tá? A direção, na verdade, tá bom? Então, ó, copy. E aí, eu vou copiar pra cá, só pra eu dizer a medida, tá? Então, olha só, se vocês quiserem fazer aqui o triângulo, ele tem, ó, essa base dele tem 50 centímetros, ó, tá? E a altura dele, a gente vai fazer com uma inclinação de 45 graus, tá? Então, olha só, L-Enter, ponto 5, tá? Como eu tô com 45 graus aqui já ligado, ó, faço 2 linhas a 45 graus e eu junto aqui essas 2 linhas, tá? Esse daqui, esse triângulo, eu vou botar com layer de símbolos, tá? E esse texto aqui, vocês podem fazer da seguinte forma. Vocês vêm aqui em Annotate, vão selecionar essa opção de Multi-Line Text, tá? E vão clicar aqui. Pode ser que fique um texto grandão ou um texto muito pequenininho, ó. Vou inserir
Eu já vou escrever aqui direitinho o texto, ó. Peraí. I igual a 30%. Tá? O que que tá acontecendo aqui? Meu texto ficou gigante. Então, olha só. O texto está enorme, né? Eu vou clicar 2 vezes em cima do texto. Vou selecionar tudo, tá? E aqui em cima, olha o tamanho dele. Ele tá 10. Ele estaria, tipo, equivalente a 10 metros aí. Eu vou botar ponto 15, tá? E vou diminuir essa caixa de texto aqui, que tá enorme. Vou chegar aqui perto. Diminui a caixa de texto, tá? E eu botei aqui com a medida, com a altura desse texto, então tem que selecionar o texto para conseguir mudar, ponto 15. E aí eu vou botar esse texto com um layer de texto, tá bom? E aí agora, com essa simbologia aqui pronta, ó, vocês vão colocar as direções, tá? Vocês vão copiar isso daqui e vocês podem rotacionar, tá? Ó, eu vou rotacionar isso daqui, rotate. Depois vocês podem arrumar direitinho, né? Vamos rotacionar esse aqui, depois arrumo o texto ali também. Rotaciona esse daqui. Aí pode trazer o texto aqui para baixo, ou então pode botar o texto na vertical, que nem eu botei no meu, ó. Rotacionei assim o texto e coloquei ele aqui, tá? Vocês podem fazer do jeitinho aí que vocês preferirem, tá? Bom, e aí, para terminar, faltam os hatches, né? Então, o que que eu sugiro aqui? Falta fazer só nesses outros aqui, mas agora que eu já tenho as 4 direções, ó, é só copiar para cá. E esse aqui copia para cá. Coloca esse texto mais para cima e esse texto aqui mais para cima. Bom, agora a direção, vocês vão fazer o seguinte, ó, com os hatches. Eu prefiro congelar todos os elementos que não me interessam agora. Então, vocês vão clicar aqui na lâmpadazinha, que é a lâmpada azul, que é o layoff, tá? E eu vou clicar, ó, na linha de projeção, na linha de símbolo e na linha de texto, tá? E aí, eu vou digitar H-Enter para inserir um hatch. Vou selecionar essa opção User Define. Vou colocar aqui no ângulo, primeiro eu vou deixar 0, nessa primeira opção. E vou colocar ponto 20, tá? Que vai ser, eu vou criar linhas a cada 20 centímetros. Nas cores aqui, gente, preste atenção se essa primeira opção tá na opção By Layer e a segunda tá com None, né? Sem nenhuma cor de fundo, tá? Eu vou pegar essa opção aqui do Pick Point e aí eu vou clicar, ó. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui e vou clicar aqui. Na verdade, essas 3 que eu inseri, eu vou precisar, na verdade, ó, rotacionar para colocar aqui, ó, no ângulo 90 graus, ó, porque aí ele vai ficar em pé, tá vendo? Então, ó, primeira opção, vamos fazer assim, 90 graus, ponto 20, tá? Nessa opção aqui, User Define. Então, ó, eu cliquei nessas 3 águas aqui do meu telhado e vou dar um Enter. Agora, eu vou fazer outro hatch. H-Enter de novo, entro lá dentro de novo. E vou deixar, então, aquele ângulo 0, tá? Porque aí eu vou fazer as linhas na horizontal, ó. Pra cá, aqui e aqui. E vou dar um Enter, tá? Agora, eu posso digitar assim, ó, Lay On. Ou então, clicar aqui na lâmpadazinha amarela, tá? E aí, ele vai ligar aqui tudo que tava desligado, tá? Para finalizar e ficar igualzinho ao meu desenho, tá? Falta só fazer, sabe o quê? Copiar essa linha aqui, essas linhas aqui, ó, do pergolado. Vocês vão copiar a linha que vocês já fizeram nesse pavimento, né? Cadê? Peraí, o meu aqui. Aqui, ó. Vocês vão copiar essas linhas aqui que vocês já fizeram desse pergolado e essas linhas aqui também do piso, tá? E pode copiar também esse jardim. Vocês vão copiar isso tudo aqui para baixo. Esse jardim e essas linhas daqui eu coloquei no layer Vista 00, que é esse cinza, tá? E esse pergolado aqui, ele tá, ó, com essa parte dele aqui com layer Vista 1 e essa parte que fica para dentro do telhado eu botei com layer de projeção, tá? Porque ele fica tipo por baixo do telhado, tá certo? E aí, para finalizar,
vocês podem só colocar, então, todas as cotas que nem estão aqui no meu desenho, tá? Então, lembrando que as cotas, né, a gente tem elas aqui na aba de Annotate, tá? Vocês podem escolher essa opção, né, que a gente está trabalhando, a escala é 1:50, então é a cota 50. E vocês vão pegar aqui a cota linear, né, ou a cota contínua e criar essas cotas, tá bom? Bom, gente, é isso. Por hoje finalizamos, então, essa parte aqui dos telhados.